Para Tá, gente pode. para não ter problema, né? Aí vocês me dizem aí se está tudo ok. Eu não estou mais vendo vocês, tá? Então, com vocês. A apresentação não está... tá iniciando agora. Para mim foi. Tá entrando aqui para mim. Não? Aqui também tá normal, já apareceu. Tá? Sim. Então tá. Gustavo e Guilherme, eu vou então iniciar. Tudo bem para vocês? Professor Alex, Sim. posso iniciar? Por favor, vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer a participação de todos. Boa noite. Agradecer ao CFS, o Departamento de Ciências Fisiológicas, pela oportunidade. Eu sou o professor Wagner, do departamento, juntamente com a comissão organizadora, professor Gustavo, professor Guilherme, os pós-graduandos que estão ajudando nessa organização. A gente está oferecendo esse ciclo de palestras para vocês, tá? Nós estamos entrando na terceira e última semana, tá, do ciclo de palestras do Fisiologia Sem Fronteiras. Teremos a apresentação hoje do professor Alex, amanhã teremos a apresentação da professora Renata, e o último dia será a apresentação do professor Gustavo na quinta-feira, no mesmo horário, às 18 horas. Tá? Queria agradecer ao chefe do departamento, que está dando nós, ao FIES, agradecer a todos também que estão aqui presentes na sala, prestigiando o nosso ciclo de palestras. Eu vou passar algumas informações da palestra, tá? Ela conterá em torno de 30 a 40 minutos, de acordo com o professor Guilherme, pode ter uma margem aí de 15 minutos para mais, né? E todas as palestras serão gravadas pela comissão organizadora, tá? E depois disponibilizadas no site do Fisiologia Sem Fronteiras. Portanto, não é permitido a gravação, print, compartilhamento, salvar nenhum tipo de arquivo durante as apresentações, tá? Eu tenho certeza que os professores que estão fazendo a apresentação para vocês, se vocês entrarem em contato com eles terão a maior boa vontade de poder atender se precisar de algum slide, alguma informação a mais. Então, não tem mesmo porque e que retornem o áudio e o vídeo no final da palestra, quando a gente vai abrir para perguntas, comentários e uma discussão sobre a apresentação do professor Alex. Tá? Então, nesse momento, eu peço que todos desliguem a câmera e o áudio. Eu vou fazer a apresentação do professor Alex. Tá? O professor Alex é biólogo, graduado em Ciências Biológicas pela Unesp e tem doutorado em Fisiologia pelo Programa de Biologia Funcional e Molecular da Unicamp. Tem um pós-doutorado pela Faculdade de Ciências Unesp, tá? E atualmente ele é professor associado 1 do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSC, que ingressou no ano de 2010 aqui na UFSC. É coordenador do Laboratório de Investigação de Doenças Crônicas, o LIDOC, juntamente com os professores Everson Nunes e Gustavo Jorge. Possui ampla experiência em parâmetros metabólicos, funcionais, estruturais e moleculares envolvidos na homeostase glicêmica em condições de alterações de sensibilidade periférica à insulina e ou tolerância à glicose, comumente observadas na obesidade, síndrome metabólica, diabetes do tipo 2 e na gestação. O título da palestra do professor Alex Rafacho é Por que estamos engordando e nos tornando diabéticos? Com a palavra, professor Alex. Bom, muito bem, pessoal. Boa noite aí. Eu espero que todos estejam me ouvindo relativamente bem. Eu recebi alguns cortes aqui na fala do professor Wagner, então eu espero ali que seja um pouco do sinal dele, não do meu aqui. Eu caguei aqui, tá, o computador.
esperando que a gente não tenha queda aqui no sinal. Mas, bom, vamos lá, né? A partir desse momento, eu estou olhando para uma tela, então eu não vou ter o feedback de vocês. Se por acaso houver alguma interrupção no sinal, aí vocês me cantam aqui, tá? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo, Alex. Perfeito, então tá bom, obrigado. Sim. Bom, pessoal, obrigado aí, né, pelo convite. Então, acho que a gente está se desafiando aqui a tentar falar um pouco com o público leigo. Eu não faço ideia de quão leigo são as pessoas que estão participando dessa apresentação, mas eu tentei trazer aqui um tema que seria, no mínimo, um tema que envolve uma realidade nossa, né, não só nossa brasileira, como do mundo todo, e com a proposição aqui de trazer um linguajar um pouco mais acessível, mais coloquial. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, vou procurar fazer, né? E já vou avisando que vai passar um pouquinho aí, pessoal, dos 30 minutos, tá? Vou tentar não me exceder demais, mas eu peço também um pouco de paciência, porque a gente desenvolve todo um raciocínio aqui para tentar entregar isso para vocês, e se a gente corre demais também, pode ser que se perca um pouco aí a qualidade, tá? Bom, esse é um conteúdo que certamente vocês ouvem dizer bastante. Vamos tentar entender um pouquinho por que a gente está aí ganhando, né, massa adiposa, porque a gente está engordando e como isso, por sua vez, é um fator de risco aí bastante grande para o diabetes. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, não atuo em parceria com nenhuma companhia, com nenhum grupo especial, então eu estou bem tranquilo aqui para dizer o que eu vou dizer. E os conteúdos que eu vou tentar abordar com vocês aqui são meras reflexões, todas elas embasadas, obviamente, em literatura científica, e também os pontos de vista aqui pessoal, ok? Primeira coisa, por que eu escolhi esse tema, eu acho importante deixar claro para vocês, é por conta do grande aumento do número de casos de obesidade e diabetes que vem ocorrendo, né, de forma ciente ou inconsciente. Eu acho que esse é um grande ponto aqui, que muitos de nós fazemos de forma inconsciente, obviamente, né? E seus possíveis impactos na expectativa de vida. Haja vista aí que a obesidade é um dos maiores fatores de risco para qualquer doença crônica que a gente vá considerar hoje aí nas principais causas de mortalidade. E qual é o objetivo com essa conversa? Eu gostaria muito que a gente pudesse enxergar aqui que nunca é tarde para a gente introduzir pequenos hábitos saudáveis. Eu digo pequenos para ser, assim, bastante ponderado, né? A gente sabe que é uma luta tremenda aí a gente conseguir incorporar hábitos saudáveis, mas temos que tentar, né? Eu acho que a gente pode iniciar com pequenos volumes de hábitos e posturas, e com isso, à medida que isso vai evoluindo gradativamente, a gente consiga pensar em prevenção, tratamento e até remissão de algumas doenças que figuram entre as maiores causas de mortalidade. O diabetes, inclusive, tá? Para mim, está muito patente aí hoje que a gente pode conseguir, inclusive, a cura do diabetes, em muitos casos, e essa não é uma verdade que é espalhada por aí. E talvez eu vá mexer um pouquinho com vocês nesse aspecto, tá bom? Basicamente, aqui a obesidade em números, olhem só aqui à esquerda, né? Antes de mais nada, percebam que quando a gente vai abordar um tema, é muito difícil a gente dominar ou esgotar um assunto. Eu levantei isso aqui hoje para vocês terem uma ideia. Ó. Se a gente procurar na maior plataforma de base de dados científicos do planeta, que é esse PubMed aqui, nós temos 365 mil, praticamente, estudos envolvendo o tema obesidade, pessoal. É muita coisa. E olhem só como nos últimos 10 anos aqui, esse incremento do número de estudos envolvendo obesidade aumentou praticamente exponencialmente, né? Se a gente associar o termo obesidade com outros termos, por exemplo, se eu quiser saber o que há de estudos envolvendo obesidade e diabetes, eu vou encontrar em torno de 110 mil estudos. Claro que alguns desses estudos estão dentro desses 365 mil aqui. Obesidade e câncer, a gente vai ter mais de 36 mil estudos. Obesidade e doença cardíaca, mais de 28 mil. E obesidade associada a desordens psicológicas, mais de 17 mil estudos. E até hoje, né, sem considerar os chamados pré-prints, apenas os papers publicados, que são os trabalhos que já passaram por um grande crivo, nós temos aí em torno de 483 estudos envolvendo a obesidade e o Covid-19.
tá? O que é a obesidade? A gente vai ver a definição daqui a pouquinho, mas basicamente eu quero focar no Brasil aqui, tá? A gente tem mais da metade da população brasileira, ela já está acima do peso. A gente vai chamar isso de excesso de peso. Então, 56 de cada 100 indivíduos já estão acima do peso, tá? Se a gente olhar a obesidade, que é uma definição um pouquinho mais agravada, a gente vai ver que 2 de cada 10 brasileiros adultos está com obesidade. E a obesidade, como eu disse para vocês, é um grande fator de risco para a associação com outras doenças ou comorbidades. Então, percebam como a obesidade ou excesso de peso é um fator de risco. Se a gente olhar aqui, em torno de 75 de cada 100 indivíduos com hipertensão tem excesso de peso. O mesmo vale aqui para os diabéticos, né? De cada 100 diabéticos, aproximadamente aí 75 tem um excesso de peso. Então, percebam que é uma relação mútua, excesso de peso, diabetes ou hipertensão. Então, isso fica bem claro para nós, como ter mais massa adiposa pode ser um fator agravante aí para a coexistência de outras comorbidades que vêm a seguir. Se a gente olhar um pouquinho para o retrato mundial, a gente vai perceber que o excesso de peso, que entra tanto o sobrepeso ou obesidade, no ano de 1975, ele rondava aí, entre 10% a 40% da população mundial. Se vocês olharem o Brasil aqui, então, na década de 70, a gente tinha em torno aí de 15% a 20% de pessoas com excesso de peso, ok? Excesso de peso, vocês vão ver que é quando a gente ultrapassa um limiar aí, mas ainda não é considerado propriamente dito obesidade. Se a gente olhar agora aqui, do lado direito, veja como as cores ficaram mais quentes, né? A gente está trabalhando com países com baixo grau de desenvolvimento ainda, que esses ainda não atingiram o excesso de peso, mas à medida que a gente vai desenvolvendo, e a renda per capita vai aumentando, a gente tem uma relação maior aí com a industrialização, e o excesso de peso aumenta. Em alguns países chegando a 70% ou mais de indivíduos com excesso de peso, tá? Então, no mundo, a gente tem, em média, tá? 4 de cada 10 indivíduos estão com excesso de peso. E 13 de cada 100 estão com obesidade. Então, a gente pode dizer que metade da população está acima do peso. Em linhas gerais, seria basicamente isso, especialmente porque aqui a gente está olhando o retrato de 2016, tá? Então, em 2020, nós já chegamos nesses 50%. O que é bastante agravante é que se a gente olhar para excesso de peso em crianças, né, a gente vai observar que essas contagens aqui, a gente está olhando entre 2 a 4 anos de idade, nós tínhamos na década de 90 uma proporção muito baixa de crianças com excesso de peso, variando aí na faixa de 5% a 25%, né? Se vocês olharem agora em 2016, e prestem atenção no Brasil, que tem uma das cores mais quentes, tá? Uma cor mais quente que a dos norte-americanos, o Brasil hoje, ele tem mais de 30% da sua população de crianças entre 2 a 4 anos de idade com excesso de peso. Se a gente olhar para o mundo, a gente vai ter 20 de cada 100 crianças com peso acima do ideal. Agora, se a gente olhar para a obesidade, que é um contexto um pouquinho mais agravado, a gente vai ver que 14 de cada 100 crianças estão obesas no Brasil. Isso é bastante sério, bastante agravante, e, mais uma vez, eu ressalto aqui que o Brasil e o Chile, por exemplo, né, são 2 países aqui na América do Sul que estão com um cenário bastante prejudicado. Eu coloquei para vocês aqui no canto superior direito a sequência dos slides, são 27 slides, por aqui vocês vão ter uma ideia do quanto eu vou avançar, e eu já asseguro para vocês que até o slide número 14 vai ser um pouquinho mais denso e depois vai ser bem batido, serão apenas reflexões e mensagens que eu vou colocar para vocês, tá? Então eu quero tentar ensinar alguma coisa para vocês a partir desse slide aqui. Qual é a definição da obesidade, segundo a Organização Mundial da Saúde? É o acúmulo de massa adiposa excessivo que pode comprometer a saúde. Esse pode, ele depende, né, do que você está olhando enquanto saúde. Do ponto de vista metabólico, de fato, você pode conviver com excesso de tecido adiposo e não coexistir aí com algumas comorbidades, como, por exemplo, o próprio diabetes, né? Você não pode afirmar que todo indivíduo obeso desenvolverá o diabetes, mas você pode afirmar que uma grande margem dos indivíduos diabéticos terão também aí a obesidade.
Agora, do ponto de vista cardiovascular, a obesidade, ela já confere riscos independente do grau de obesidade, ok, pessoal? Por isso que é importante a gente ter claro que é uma situação que, de fato, ela pode comprometer alguns aspectos aí, especialmente cardiovasculares, tá? Há uma outra concepção para a obesidade que também é chamada de doença crônica baseada na adiposidade. Então, percebam que, quando vocês olham a nossa figura aqui em amarelo destacado, é a nossa distribuição de tecido adiposo. Quando a gente fala coloquialmente gordura, a gente está se referindo a um tecido, ao tecido adiposo, tá? E aí a gente pode determinar a quantidade, né, desse tecido adiposo, e a partir desse momento a gente define um critério de diagnóstico. E o mais usual, consensual, é o índice de massa corpórea, ok? Que foi utilizado, inclusive, ali para a gente avaliar aquele mapa mundial no slide anterior. Ele é o nosso IMC, que é obtido a partir do nosso peso, dividido pela altura ao quadrado, né, em quilogramas por centímetros ao quadrado. E aí, vocês fazendo um cálculo simples, eu peguei aqui, por exemplo, um indivíduo com 1,72 m de altura, pesando 75 quilos. Né? Esse indivíduo aqui, ele pode atingir um sobrepeso, porque o valor estará acima de 25. Né? Então, eu tentei simular um homem, que é olha só, uma mulher, né, com 1,60 m, 65 quilos, isso já a classifica aqui como uma pessoa com sobrepeso. O sobrepeso hoje, ele também já é considerado pré-obesidade, da forma que vocês preferirem dizer, tá? Como já tem diabetes e pré-diabetes, você pode falar obesidade e pré-obesidade, mas o sobrepeso, ele é mais bem aceito, tá? Já a obesidade é uma configuração onde, basicamente, você não modificou a sua altura, mas você teve um ganho de massa, né? E esse ganho de massa, normalmente, é um ganho de massa adiposa. Considerando que o indivíduo adulto ele já tem a sua massa estabelecida, quando ele ganha massa, normalmente é associado à massa adiposa, né? Em casos excepcionais, massa muscular para aqueles indivíduos altamente ativos. Então, veja bem, aqui com 15 quilos a mais, eu parti de um cenário de sobrepeso para obesidade. E aquela mesma mulher com 1,60 m, né, adicionando 12 quilos aí, já foi suficiente para entrar nessa classificação de obesidade. A obesidade, quando esse valor aqui, baseado no IMC, ele é maior do que 40, é chamada obesidade severa, obesidade mórbida, que até então era aquela obesidade indicada, por exemplo, para cirurgia bariátrica, né, ou cirurgia metabólica, com remoção do estômago e um desvio aí de um trajeto intestinal. Bom, é importante que a gente saiba que esse índice de massa corpórea ele tem que ter 2 pontos cortados abaixo, quando a gente considera a população oriental e asiática, tá? Então, o chinês, por exemplo, com IMC maior que 23, ele já entra aqui dentro do grupo de pré-obesidade, tá? E um chinês, um japonês, por exemplo, um coreano, sul-coreano, se ele bater aqui 28 de IMC, ele já está também dentro da configuração da obesidade. Uma outra forma da gente analisar a obesidade é avaliar a proporção de gordura que está distribuída em nosso corpo, né? Então, para os homens acima de 25%, para as mulheres aí entre 30% e 32%, você já entra dentro da classificação de obesidade. Ok, pessoal? Então, quando a gente fala excesso de peso, a gente está considerando todas as pessoas que passaram de 25, seja sobrepeso ou obesidade. Tá? Então, todo indivíduo obeso, obrigatoriamente, ele está dentro da classificação de excesso de peso. Agora, vamos entender o que é esse tecido adiposo, né? Então, qual que é a localização do tecido adiposo que a gente vai chamar de tecido adiposo branco? Primeira coisa, encolhem a barriga de vocês. Vamos lá, encolhem a barriga e observem o que desenvolve aí. Então, basicamente, quando a gente encolhe a barriga, se a gente tocar o que sobrou por fora, se tiver um pouquinho mais flácido, a gente vai estar tocando o que por fora, né? É a gordura subcutânea. Se a gente comprime a barriga e murcha bastante, a gente está comprimindo órgãos, as vísceras, e juntamente com ela, nós temos a nossa gordura visceral. Então, percebam que a gordura ela pode estar distribuída de uma forma subcutânea, abaixo da nossa pele, e ela pode estar distribuída abaixo da camada muscular. Quando a gente contrai a barriga, a gente está contraindo a musculatura do abdômen. E se a nossa barriga murcha,
significa, então, que a gente está comprimindo as vísceras e, associado a isso, a gordura visceral. Agora, a nossa gordura ela não é somente a gordura subcutânea e visceral. Se a gente olhar esse recorte aqui transversal de uma peça, a gente está vendo aqui a gordura subcutânea, e há uma gordura subcutânea um pouquinho mais profunda. Quando a gente olha essa gordura aqui, seria equivalente àquela gordura de um corte de picanha, por exemplo. E a gente vai ter a gordura entre os músculos. Então, aqui a gente vai ter a gordura, por exemplo, intermuscular, a IMAT, tá? Essa aqui a gente vê a olho nu. E a gente vê a olho nu ainda essa gordura aqui que é chamada intramuscular. Aquela chamada gordura, ou carne marmorizada, né? Quando é uma carne que vem aí de um animal que tem uma dieta concentrada em grãos para que ele tenha uma acúmulo de gordura aí depositada sobre as fibras musculares. Então, o músculo ele também pode comportar gordura. E dentro da célula muscular, a gente também pode encontrar gordura. Essa é a chamada gordura intramiocelular. Tá? Essa aqui é a gordura intramuscular, e aqui, dentro da célula, a intramiocelular. E é uma gordura que ela pode ter uma função benéfica ou deletéria, dependendo de quanto a gente tem e de quanto a gente consegue utilizar essa gordura aí. Tá? Então, você já tem uma ideia da distribuição das gorduras. Elas podem também se distribuir aí de forma subcutânea ao longo de partes do corpo, associado ao coração, a porções mais torácicas superiores, aos rins, e assim por diante, tá? A gordura, ela é necessária para a acomodação de órgãos internos, ela faz uma certa proteção, ela gera um isolamento térmico em outros mamíferos, em animais que normalmente hibernam, ok? Em algumas aves. Para o ser humano, esse isolamento térmico ele é bem questionável. E o que a gente sabe de sobra é que a gordura ela é um tecido, é um órgão responsável pelo armazenamento de energia. Então, quando a gente estoca energia, normalmente a gente está estocando boa parte dessa energia na forma de tecido adiposo, ok? Isso não é novidade para nenhum de nós, né? Agora, a gordura, há pouco tempo, ela começou a ser entendida como um tecido endócrino também, porque a gordura ela produz muitos hormônios, tá? Inúmeras moléculas que são importantes para diversos aspectos, desde conversa com osso, com sistema nervoso central, com intestino, com coração, com fígado. Então, a gordura ela não é somente um sítio de armazenamento, de estocagem de energia, ela é muito mais do que isso. Portanto, ela é um órgão indispensável ao ser humano e qualquer outro ser vivo aí que tenha tecido adiposo. A prova disso, pessoal, é que a magreza severa ela é tão grave quanto a obesidade. Se a gente pensar no contexto de lipodistrofia, que são alguns indivíduos que, por uma alteração congênita, eles não conseguem desenvolver o tecido adiposo, eles não conseguem, né, formar gordura, esses indivíduos, eles têm diabetes gravíssimo. Eles tendem a ter vários desfechos cardiometabólicos tão severos quanto os indivíduos obesos. Por quê? A prova é que os indivíduos magros severos, aqueles indivíduos que têm um IMC abaixo de 16, eles não têm um sítio para a estocagem dessa gordura e, portanto, essa gordura proveniente da refeição, quando a gente come, ela se deposita em outros órgãos. E isso é muito lesivo do ponto de vista orgânico, tá? Então, a magreza severa, pela falta da gordura, ela também é tão severa quanto o excesso de gordura em patamares aí de obesidade, ok, pessoal? Bom, como é que se forma a gordura? O que é essa gordura? O que é o tecido adiposo, né? Então, a gordura, o tecido adiposo, ela é composta por diversos tipos celulares, mas eu vou destacar aqui o adipócito. O adipócito é a célula que representa a gordura, que representa o tecido adiposo, ok? O que é esse adipócito? É uma célula que se desenvolve já no período fetal. Então, o bebezinho, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele tem, a partir de células precursoras, dois sinais que são importantes aqui, e isso vai, assim, determinar a nossa conversa daqui para frente. Uma célula, ela não faz nada que não seja dito a ela. Então, não adianta eu ter a caloria, ou ter o nutriente, ou eu ter o substrato. Eu tenho que ter ligantes, eu tenho que ter sinais, eu tenho que ter hormônios ou neurotransmissores. Então, nós temos aqui sinais que vão dizer para a célula como ela deve lidar com esse nutriente, ok? Então, a gente não vai entrar em detalhes neste momento, mas percebam que eu preciso de nutriente mais alguns sinais que vão ditar a diferenciação dessa célula de um estado
a um estado maduro, desenvolvido, que é o nosso adipócito. E esse adipócito, ele pode aumentar muito em quantidade, tá? Em que fase? Na fase pós-natal. Então, por que é comum a gente ver crianças com poucos desfechos cardiometabólicos? Porque esses adipócitos, eles são capazes de se proliferar. E quando eles fazem isso, eles não perdem as suas principais características. Então, isso é muito comum na infância e mais comum no tecido subcutâneo. O tecido subcutâneo é uma reserva de gordura boa para nós, tá? Não tem nada de errado com isso. E, bom, como é que essa célula, ela pode expandir em tamanho? Como é que ela pode acumular gordura? De onde que vem essa gordura? Então, vejam bem, o adipócito, que é a nossa célula que, então, representa o tecido adiposo, ele recebe dois tipos de nutrientes aqui, que eu vou destacar para nós hoje, que são os lipídios e os açúcares, ok? Esses lipídios, eles vêm por meio daquilo que a gente come. Então, quando a gente come, a gente faz a digestão do alimento, a gente absorve esses alimentos, e a gordura que está presente na nossa refeição, ela vai ser fracionada, e parte dessa gordura ela vai ser encaminhada para todas as células do nosso corpo. E quando essa gordura, no caso aqui, os ácidos graxos, eles são direcionados ao adipócito, isso aqui vai ficar estocado dentro desse adipócito. Então, o adipócito, ele vai estocar parte daquela gordura que a gente come e a gente não utiliza. E aí, de fato, vai servir como uma função aí de reserva. Agora, não é só da gordura que a gente forma esse adipócito, né? Esse adipócito, ele também pode formar mais gordura dentro dele a partir de açúcar. Então, quando a gente come carboidrato, o carboidrato ele é representado pela glicose. Quando a gente digere esse carboidrato, essa glicose ela vai ser disponibilizada para todas as células do nosso corpo, né? E uma fração dessa glicose, ela também pode se servir aqui para que esse adipócito use a energia a partir da glicose, e o excedente desse açúcar pode ser estocado na forma de triacilglicerol aqui dentro desse adipócito, que é a maneira que a gente tem de estocar energia, ok? Essa glicose, ela mesma pode se converter em gordura aqui dentro do adipócito, ou essa glicose, ela pode ser convertida em gordura, em triacilglicerol lá no fígado, e o fígado encaminha essa gordura para nós aqui no adipócito, tá ok? Então, percebam basicamente o seguinte, toda vez que a gente se alimenta, a gente vai processar a nossa refeição de forma que a proteína, ela chegue à sua unidade funcional, que são os aminoácidos. As gorduras, elas vão ser digeridas até chegarmos aqui, basicamente, aos ácidos graxos, que é a principal molécula que representa as gorduras da refeição, e os carboidratos, eles serão digeridos até chegarmos à glicose. Aminoácido, ácidos graxos e glicose, todos eles serão direcionados, serão absorvidos lá no nosso intestino e serão distribuídos para o nosso organismo, de tal forma que eles servirão para síntese de músculo, para síntese de tecidos, para suprir a energia do nosso organismo, de tal forma que quando a gente se alimenta, a gente obtém energia desses nutrientes e o excedente desses nutrientes poderá ser estocado. E essa estocagem, ela é importante para que ela seja utilizada no momento posterior. Agora, como eu disse para vocês, uma célula, ela não faz nada que não seja dito a ela. Então, não adianta eu disponibilizar os nutrientes. Eu tenho que ter um hormônio que vá conduzir a estocagem desses nutrientes. E agora a gente começa a olhar para a insulina. A insulina é um hormônio que está em concentrações elevadas toda vez que a gente se alimenta, e ela vai ser o propulsor, ela vai ser o hormônio que vai dizer para que os tecidos usem esses substratos energéticos e que os seus excedentes sejam estocados. Os aminoácidos na forma de proteína e os ácidos graxos eles serão estocados, especialmente no tecido adiposo, na forma de triacilglicerol. A glicose pode ser estocada na forma de glicogênio no fígado e no músculo. E aí percebam o seguinte, de onde é que vem essa insulina? A insulina ela vem do pâncreas, e o principal substrato, nutriente, que estimula a produção desse hormônio é a glicose. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam, a glicose ela é um substrato não essencial. O que significa não essencial? A gente não precisa dela na nossa comida. Nós produzimos glicose. Portanto, a gente não precisa de glicose a partir de uma refeição, embora ela sempre estará presente, basicamente, em quase todas as refeições que a gente considere na nossa dieta. De qualquer forma, percebam que quanto mais glicose a gente ingere, mais rápida é essa secreção de insulina,
e maior é a quantidade de insulina que a gente coloca no sangue. Quando a gente faz uma refeição que tem uma quantidade de aminoácidos e de ácidos graxos oriundas das proteínas e das gorduras, essa secreção de insulina é mais tardia e a quantidade de insulina também é reduzida. Agora, notem que é a insulina que vai direcionar esses substratos energéticos para a estocagem. Então, comecem a pensar. A gente está dando substrato e a gente está dando hormônio, de tal forma que a gente está direcionando a estocagem e o uso desses substratos. Quando a gente passa para um período de jejum, o que nós fazemos é o quê? Nós temos uma redução da quantidade de insulina no sangue e nós temos uma resposta inversa aqui. A gente vai começar a utilizar os nossos depósitos para a manutenção das funções vitais. Então, nosso coração continua bombeando, nossos rins continuam funcionando, os nossos pulmões trabalham, o nosso sistema nervoso central está trabalhando, graças à obtenção de energia que nós estamos extraindo dos nossos estoques, como, por exemplo, do tecido adiposo. Agora, vejam que quando você fornece o substrato energético e quando você tem um hormônio chamado insulina em grande quantidade, o tecido adiposo, o adipócito, ele pode se expandir em até 10 vezes. E o adipócito é a única célula do nosso corpo que pode fazer isso. O neurônio não pode fazer isso. A fibra muscular não consegue hipertrofiar 10 vezes o seu tamanho. O adipócito pode. Agora, a gente pode não apenas aumentar o tamanho do adipócito, como a gente pode aumentar a quantidade. E isso é um duplo problema, porque a gente aumenta a quantidade e se manter esse drive de energia e de hormônio, a gente pode expandir cada um desses adipócitos, tá ok? Então, por aqui vocês têm uma ideia que somente por meio da refeição, somente a partir do momento que você dá o substrato energético mais o hormônio, você direciona a expansão, né, o aumento do tamanho dessas células. Quando a gente ultrapassa uma determinada quantidade desse tecido, a gente vai alcançar aqui o patamar de sobrepeso ou de obesidade, ok? Então, notem que a glicose, oriunda dos carboidratos, ela é fonte, pessoal, para a expansão desses adipócitos. Então, estou reforçando essa via para vocês, porque quando a gente come açúcar, o açúcar excedente, ele é convertido em gordura, tá ok? Então, entendam que isso é um fato. Agora, vejam bem que a parte da glicose, ela pode ser convertida, pode ser estocada em glicogênio, mas esse estoque, ele é finito. Né? A gente não consegue estocar muito glicogênio no fígado nem no músculo, mas a gente não tem limite para a estocagem de açúcar na forma de gordura, tá ok? Se a gente pegasse 15 quilos de gordura, seria equivalente a gente precisar de 100 quilos de glicogênio, para que vocês vejam como a gordura, além de ser uma forma infinita de estocagem, praticamente, ela é muito mais eficiente do ponto de vista energético, né? Bom, agora a questão é a seguinte, a gente precisa ter obesidade para viver, para experimentar alguns dos efeitos colaterais? Não. Essa é uma outra grande sacada que começou a partir da década de 80, onde eu afirmo para vocês que nós não precisamos ter obesidade para nos sujeitarmos aos riscos cardiometabólicos. Parece que a questão é mais aonde essa gordura está distribuída. Né? Isso já é muito bem demonstrado. Então, o local de distribuição, aonde essa gordura se localiza, é muito mais relevante do que a quantidade. Eu posso ter pessoas com IMC abaixo de 25 diabéticas. Eu posso ter pessoas com IMC abaixo de 25 com excesso de gordura no fígado, com hipertensão. Por quê? Porque pode ser que essas pessoas, elas estejam com uma quantidade de gordura que não representa muito em relação ao seu corpo como um todo, mas está concentrada no abdômen. Então, vejam que isso a gente chama de circunferência abdominal. E a circunferência abdominal, pessoal, ela, a princípio, ela não deveria ultrapassar o valor de 80 centímetros nas mulheres e 90 centímetros nos homens, que estão com o peso ok, tá? Independente do nosso peso, do nosso IMC, se essa circunferência ela for maior do que 88 centímetros em mulheres e maior do que 102 centímetros em homens, os riscos que nós temos de desenvolvermos uma doença cardíaca, um diabetes lá na frente é bastante grande, ok? Então, percebam que já existem alguns limites, baseado aqui com os IMCs. Por exemplo, alguém que está com uma pré-obesidade, né, ou sobrepeso, IMC entre 25 e 30,
não deveria estar acima de 90 centímetros a circunferência nas mulheres e de 100 centímetros a circunferência nos homens. E para cada IMC a gente tem um extrato. Mas independente do peso do IMC, guarde esse número, 88 centímetros para mulheres, 102 centímetros para os homens, tá? Isso aqui está muito associado à presença de gordura no fígado, que é o chamado fígado gorduroso, e é um dos grandes problemas hoje em dia aí também, tá? Muito bem. O fato de nós termos mais adiposidade, especialmente se ela está concentrada no abdômen, explica as principais causas de morte que nós presenciamos hoje em dia no mundo, pessoal. Então, isso aqui já está bastante batido, eu não vou trabalhar esse conceito, mas o que mais mata de longe é o infarto e o derrame, porque são as duas principais causas de morte no planeta. E a obesidade é o maior fator de risco para essas duas causas de morte. Então, a cada 5 pontos que nós elevamos no nosso IMC, a gente aumenta em até 30% o risco de mortalidade. Se eu pegar aqui, ó, um indivíduo que está com IMC entre 40 e 50, ele tem 50% de chance de chegar até os 70 anos de idade. Se eu tiver com sobrepeso ou pré-obesidade, eu tenho 80% de chances de chegar aos 70 anos. Então, percebam que qualquer quantidade de gordura que a gente tenha, ela já pode diminuir aí a nossa expectativa de vida, tá ok? Então, o sobrepeso, a obesidade e a obesidade severa, ela expandiu muito a partir da década de 70. Então, vejam na linha amarela, vejam na linha verde, que a incidência, né, a proporção das pessoas no mundo com obesidade aumentou muito, né, ao longo dos anos. E isso está associado com o aumento dos casos de diabetes ao longo dos anos. Então, da década de 80 até o ano de 2014, né, a gente saiu de 5 milhões para quase 25 milhões de indivíduos com diabetes. E o quanto que a genética explica isso? Alguma coisa, mas não tudo, né? A genética, ela pode explicar até em torno de 70% das influências que nós temos aí de obesidade. Mas isso não explica o aumento da quantidade de pessoas obesas no mundo. Nós carregamos essa carga genética desde sempre, tá, ok? Então, percebam que a genética, ela pode sim influenciar, por exemplo, a distribuição de gordura. Se vocês olharem para essa vaca aqui, da raça Jersey, ela tem um padrão de distribuição de gordura muito diferente dessa aqui, que é uma Angus, tá? Então, sim, a genética, ela pode, com certeza, influenciar em vários aspectos, por exemplo, como a distribuição dessa gordura no nosso corpo. Agora, percebam o seguinte, né? Vamos tentar entender por que a gente vem engordando mais. Isso aqui é uma projeção em gramas de quanta gordura está presente na nossa comida. Então, vamos olhar aqui para a América do Sul, né? Na década de 60, a gente ingeria em torno de 50 gramas de gordura, tá? Na nossa refeição por dia. Hoje, a gente está ingerindo em torno de 100 gramas. Então, nós tivemos um aumento de 50% da ingestão de gordura. Portanto, a gordura também é um probleminha aí, né? A gordura que vem na comida. Agora, ela representa em torno de 900 quilocalorias do total de energia que a gente ingere em média na América Latina, que é na faixa de 3.050 quilocalorias. Vejam que das proteínas, nós obtemos aqui 340 quilocalorias. Nós também tivemos um aumento na ingestão de proteínas da década de 70 até agora, na faixa de 37%. Mas se a gente descontar a energia oriunda da gordura, oriunda da proteína, a gente vai ver que quase 60% de tudo que a gente come aqui na América Latina, e isso vale para o mundo todo, é na faixa de 60%. Então, quase 60% de tudo que a gente come é oriundo de carboidratos. E isso aqui, pessoal, para a gente não se adentrar muito, está explicado a partir de uma alteração no procedimento da pirâmide que foi trabalhada na década de 70 nos Estados Unidos, e basicamente sugeriu que a gente cortasse as gorduras das refeições e desse prioridade aqui para carboidratos mais complexos. Só que a gente sabe que, no final das contas, esses carboidratos aqui, eles vieram muito prevalentes com alimentos ultraprocessados, tá? Então, isso resultou num aumento aí da incorporação de carboidrato na nossa dieta de 55% a 60%, e retirou a carga das gorduras das nossas refeições. E a gente vai ver que aí tem uma pegadinha. Quando a gente fala em carboidrato, é difícil para o público leigo entender, mas uma parte dos carboidratos pode vir direto de um chamado açúcar refinado. É um açúcar de cozinha, basicamente, tá? E vocês vejam nessa linha que o açúcar de cozinha, por exemplo, ele aumentou muito ao longo dos anos, a partir da década de 60 e 70,
E os carboidratos mais complexos, né, oriundos, aí, por exemplo, dos alimentos in natura, eles reduziram de forma concomitante. E à medida que a gente aumentou a incorporação de açúcar refinado na nossa dieta, aumentou também o número de casos de diabetes. E o que a gente pode observar é que do total de calorias que a gente ingere por dia, quase 15 a 20% dessa energia já é oriunda de açúcares refinados. Isso é muito fácil de vocês imaginarem quando vocês visualizarem as prateleiras de supermercados ou uma prateleira de padaria, né? Então, a gente ingere muito carboidrato e com uma carga de açúcar refinado considerável, de tal forma que as expectativas de diabetes ao longo dos próximos anos é tremenda. A gente, até 2045, deveremos ser aqui 700 milhões de pessoas no mundo com diabetes. E hoje, no Brasil, 11% da população já é diabética, tá? Agora, o debate aqui sobre o porquê a gente ganha peso, ele tem um debate longo que vai trabalhar um conceito de que, basicamente, a gente ganha massa porque a gente come demais e se exercita de menos. Esse é um conceito que é super debatido, né? E tem dois autores aqui que vão tentar refutar veementemente essa questão. Eu vou dar alguns exemplos rápidos aqui para vocês fazerem algumas reflexões. Operários que atuam, por exemplo, em obras, né? O fato de você ser mais ativo do que, por exemplo, um executivo, não garante ou não implica que você não vai ganhar peso. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas com alto grau de engajamento físico, mas que estão com excesso de peso, e pessoas sedentárias que passam um dia numa mesa e não têm excesso de peso. Então, para que vocês reflitam um pouquinho se o engajamento físico, ele explica todo o ganho de peso ou não, né? Se vocês olharem aqui, por exemplo, se a gente substituir 2 quilos de gordura por 2 quilos de músculo, a gente aumenta aí o nosso aporte energético em basicamente 25 quilocalorias dia. Isso é um quarto de uma fatia de pão. Se a gente trabalhar com uma caminhada moderada, a gente vai chegar em torno de 300 quilocalorias consumidas em torno de 1 hora e uma corrida de boa intensidade na faixa de 800 quilocalorias. Isso a gente consegue matar com algumas bolachas, né, alguns biscoitos, uma latinha de refrigerante e uma porçãozinha de batata fritas. Então, a questão aqui não é de forma alguma diminuir o peso do exercício, mas é tentar mostrar que o fato de que nós não nos exercitarmos tanto explicaria o ganho de peso, não é bem assim uma verdade, né? Então, percebam que quando você se expõe a um grau de exercício físico, você tem, por exemplo, um componente psicológico que pode te fazer querer comer mais. E o próprio exercício físico, de fato, ele pode aumentar a sua saciedade, não de imediato, mas nas horas seguintes, né? E ainda que a gente se exercite todos os dias, esse grau de engajamento físico, ele representa em torno de 10 a 8% da nossa demanda energética diária. Então, mais uma vez, eu vou dizer que o exercício ele será muito bem-vindo no tema, na potencialização da perda de peso, mas o fato de não nos exercitarmos não explica, per se, né, o porquê de nós estarmos ganhando peso. E aqui é que vai entrar uma questão bastante importante, pessoal. Comer demais engorda e comer de menos emagrece. Esse é um ponto que parece não fazer muito sentido, porque depende mais do que nós estamos comendo em relação à quantidade. A gente está considerando que qualquer caloria ela tem o mesmo impacto, não é nem assim, tá? Então, percebam que dependendo da qualidade do alimento que nós estamos ingerindo, a gente pode sim ganhar peso ou não, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um trabalho em que foi feita a redução da carga de açúcar ingerida por dia. Então, aqui eram crianças obesas que ingeriam em torno de 30% da sua energia a partir de açúcares refinados. E, basicamente, o que foi feito aqui foi reduzir essa ingestão de 28% a 10%, ok? Então, imaginem que havia uma carga de açúcar refinado, foi reduzida a 10%, e no lugar dessa carga foi colocado outros carboidratos, mais in natura, massas, pães, tá? Mantendo o mesmo teor de calorias. E o que a gente pode observar é que mudando a qualidade dessa refeição, retirando o açúcar refinado desses carboidratos, foi suficiente para que essas crianças, em menos de 10 dias, perdessem mais de 1 quilo da sua massa. Então, a ideia aqui é tentar dizer que não significa somente o quanto nós comemos, mas, basicamente, qual a qualidade dessa refeição
É um ponto que a gente vai trabalhar mais um pouquinho. E olhem mais uma vez aqui que, dependendo da classe social, a gente tem menor ou maior associação com excesso de peso. Mais uma vez, a qualidade do alimento, né, a capacidade, o poder aquisitivo, ele pode estar muito por trás aí do teor de alimento que nós estamos ingerindo. Então, se vocês olharem aqui esse cenário, há uma relação muito grande em estarmos dentro de um quadro de baixa renda e com uma menor capacidade de escolha ou uma menor condição de aquisição de alimentos saudáveis, tá? Ou simplesmente uma menor falta, né, de informação, de esclarecimento. Então, a questão não é somente se comemos demais ou nos exercitamos de menos, tá? Então, tem um autor aqui que vai debater muito essa questão e vai tentar colocar para nós que o crescimento, de forma geral, ele é definido por um drive hormonal. Então, nós não engordamos porque comemos demais. Nós engordamos, nós comemos mais porque estamos engordando, e não estamos engordando porque estamos comendo mais. A gente está tratando o efeito como causa. Então, olha só como a fisiologia ela nos explica isso, né? Então, quando nós estamos crescendo, nós estamos comendo mais. E o fato de nós comermos mais está associado à alteração hormonal, né? Então, a gente comeu mais para manter o crescimento, e não o contrário. Então, quando a gente está engordando, a gente come mais, ok? Então, é mais ou menos esse o raciocínio que foi tentado, que foi trabalhado por esse autor. De tal forma que a gente vai ver basicamente o seguinte aqui, pessoal. Existem inúmeros cenários em que nós temos um aumento da nossa massa corporal associado a alterações hormonais. A gente pode ver que durante a puberdade a gente tem um aumento da nossa massa corpórea, durante a gravidez tem um aumento da massa corpórea, e tudo isso está associado à modificação de cenários hormonais, tá? Então, percebam que alguns autores eles vão tentar dizer que, basicamente, o que a gente observa é que, à medida que a gente vai engordando, é possível que a gente perca o refinamento do controle da saciedade e do apetite. A gente tende a ter mais apetite e a gente tende a gastar menos energia que estão armazenadas a partir dos nossos estoques, tá? É como se a gente tivesse mais tônus para a estocagem do que para a utilização. E, além disso, é como se a gente tivesse mais apetite e estivesse, de certa forma, garantindo sempre um tônus para o armazenamento, tá ok? E esse aqui é um ponto bastante importante, que eu acho que talvez seja o ponto mais central aqui da nossa conversa, é que a frequência e a qualidade do que nós comemos vai definir muito o quanto nós estamos ganhando massa adiposa. Lembra quando eu disse para vocês que a glicose, a partir aí, então, dos açúcares refinados, né, ela tem uma contribuição muito grande para colocar mais insulina na circulação. E à medida que a gente aumenta o número de refeições, o que a gente está fazendo é não dar chance para que o nosso organismo ele diminua as concentrações de glicose no sangue. Então, perceba que toda vez que a gente se alimenta, e se essa refeição vai vir com um teor razoável de açúcares, a gente vai ter picos maiores de insulina, e se a gente faz várias refeições, a gente repete esse ciclo várias vezes. Então, esse parece ser um grande problema que a gente vem encontrando na nossa sociedade moderna. A gente está se alimentando com comidas que têm um alto teor, aí, por exemplo, de açúcares, e fazendo isso várias vezes. Tá, pessoal? Não tem nada que justifique que a gente precise comer 6, 7, 8 vezes ao dia. A gente pode fazer 2 refeições, 1 refeição, 3 refeições, ok? Bom, de tal forma que a gente pode dizer o seguinte, né? À medida que a gente partiu para os alimentos industrializados, nós temos contemplado uma quantidade muito grande de carboidratos, não só carboidratos, mas também de gordura, mas em especial os carboidratos, como por exemplo as bebidas adoçadas e os alimentos ultraprocessados. O que eles estão fazendo? Eles estão garantindo que a gente tenha um aporte maior de substratos e que a gente tenha o drive aqui para a estocagem desses substratos, que é a insulina.
Então, mais insulina na circulação e mais substratos provenientes desses alimentos ultraprocessados, bebidas adoçadas, a gente tem a receitinha aqui para a estocagem de gordura, tá? E aí percebam que nós temos em torno de 50% ou mais da nossa dieta oriunda dos carboidratos. Em torno aí de 10 a 20% desses carboidratos são açúcares refinados, tá, ok? E ao fazermos aí de 4 a 8 refeições ao dia, nós estamos evitando o consumo dos nossos estoques. A gente praticamente não entra em estado de jejum. A gente está a todo momento fazendo alguma pequena refeição, tá, ok, pessoal? E com isso a gente está direcionando o substrato e o hormônio aí para a expansão desse tecido adiposo. Então, daqui para frente, o que eu vou colocar para vocês são apenas reflexões. Se vocês prestarem atenção no que mudou em termos de hábitos da década de 70 para cá, basicamente é a industrialização, né? Então, nós partimos de uma refeição que nós chamamos hoje de refeição saudável, onde a gente encontrava a maior parte dos nossos alimentos na forma in natura, ou minimamente processada, com pouca intervenção da indústria, e hoje o que a gente vê é uma intervenção tremenda. Então, praticamente, você pode encontrar o que você quiser numa prateleira de supermercado, com alto teor energético e qualitativamente pobre, né? Você tem aí uma proporção de gorduras, de carboidratos, incluindo os açúcares refinados, em grande quantidade, e os nutrientes que são necessários, aqueles que são os importantes, eles estão concentrados em pouca quantidade, ok? Então, nós temos um ultraprocessamento dos alimentos, nós temos uma maior densidade energética por refeição, as calorias, em alguma medida, elas contam sim. Vocês vejam que a gente, desde a década de 60, vem aumentando o aporte de ingestão energética. A comida rápida, de fácil acesso, baixo valor nutricional, e percebam que a gente encontra comida até em caixa de farmácia, né? Então, esse é o chamado ambiente obesogênico. E aí há um lobby da indústria tremendo para estimular que a gente consuma alimentos de baixo valor nutricional e que são prontamente aí disponíveis em grande quantidade, tá? Então, há uma autora que discute muito o lobby, né, das empresas alimentícias, reforçando essa ideia de que a gente tem que comer várias vezes ao dia, e que isso é importante para que a gente mantenha um padrão de vida saudável, enquanto, na verdade, isso é uma grande falácia, tá? Bom, a questão é que ela vai muito além dos ultraprocessados. A entrada dos alimentos ultraprocessados, de fato, eles contam muito, porque eles mudam a qualidade do nosso alimento, aumentam o teor energético, mas, para além disso, pessoal, o que a gente tem é a contribuição, sim, né, do baixo engajamento do exercício físico, da atividade física. A gente tem um cenário onde a rotina estressante ela se modificou demasiado, as pessoas elas dispõem de pouco tempo para que possam se engajar aí em atividades físicas. Haja visto esse exemplo aqui, né? Paulistanos, por exemplo, que precisam de 2 horas para chegar ao trabalho, mais 2 horas para retornar, o estresse embutido por trás disso tudo, a maneira como a gente vem se apegando às tecnologias e a maneira também como a gente vem vivendo cada vez mais com ambientes restritos e menos opções aí de lazer dentro das nossas casas, tá? Muito para além dos processados, o que a gente tem também são influências intrauterinas e pós-natais. Então, o que nós podemos dizer é que hoje é muito sabido que inúmeros contextos que ocorrem durante o período intrauterino, durante o desenvolvimento desse bebê, podem influenciar muito o quanto esses bebês serão mais predispostos ou mais protegidos desses cenários obesogênicos na vida adulta. Isso vale para o período intrauterino, vale para o período pós-natal e vale, inclusive, para o grau de afeto, o grau de socialização que nós temos entre as nossas famílias. Então, são inúmeros os fatores que podem predispor essas crianças a serem mais ou menos saudáveis lá na frente. Não é apenas o que elas comem, não é apenas o engajamento em atividade e exercício físico. Então, elas recebem uma influência dos pais, inclusive dos avós, por meio do que a gente chama de epigenética, que podem torná-las mais ou menos protegidas na vida adulta.
E aí, pessoal, para quem ainda não entendeu que a gente tem um cenário bastante modificado das últimas décadas para cá, olhem para o que está acontecendo com os nossos animais domesticados, né? Vocês veem aqui do lado esquerdo animais que a gente poderia chamar aí de selvagens, né? E aqui os animais domesticados, são as mesmas espécies de gatos e de cães aqui, só que a gente tem as mesmas doenças que nós observamos hoje nos seres humanos, nós estamos retratando também nos animais domesticados, tá ok? Isso aqui basicamente está associado a esse padrão de refeição que a gente está disponibilizando para esses animais, associado também, obviamente, aí a uma menor, um menor engajamento, digamos assim, desses animais com a locomoção também, né? E aí percebam que à medida que a gente vai aumentando a nossa massa corpórea, a gente aumenta também o risco de desenvolvermos diabetes. Então, para 15 quilos de massa corpórea que a gente tem acumulada, a gente pode aumentar em até 6 vezes o risco de desenvolver diabetes, seja aí para homens ou para mulheres, ok, pessoal? Por isso é muito importante a gente estar atento a isso. E mais uma vez, né, para além dos ultraprocessados, o que nós podemos notar é que hoje nós temos uma influência muito grande do ambiente ao qual estamos expostos, tá? A gente recebe uma enxurrada de compostos químicos oriundos dos alimentos enlatados, engarrafados, do ar que respiramos, da influência dos pesticidas que são aplicados nas nossas lavouras, e todos esses componentes químicos não estavam presentes na quantidade que estão presentes hoje em dia, lá na década de 60, na década de 70, né, e até antes mesmo disso. De tal forma que a gente sabe que hoje também, essas moléculas oriundas da indústria química, elas podem, infelizmente, contar para influenciar nesse grau de predisposição que nós temos a ganhar mais ou menos massa adiposa, ok? E a história ela é muito longa, então o que a gente pode dizer também é que nós temos trilhões de micro-organismos, de bactérias, que habitam nos nossos intestinos. Essas bactérias, elas também influenciam o quanto nós estamos mais ou menos protegidos de ganho de massa adiposa ao longo da nossa vida. Então, percebam que esses micro-organismos que estão em trilhões no nosso intestino, eles são ditados, por exemplo, pelos alimentos que nós ingerimos. E adivinhem, né? Os alimentos ultraprocessados serão aqueles que especialmente vão conferir um perfil de micro-organismos que são deletérios do ponto de vista do quanto eles nos tornam predispostos a doenças inflamatórias, a riscos cardiometabólicos, como ganho de massa, como a própria obesidade e até mesmo diabetes mellitus, tá? O que a gente pode observar é que existe uma diversidade de contextos que podem nos predispor a ganhar mais massa adiposa, como modificação de turno de trabalho, aqueles indivíduos que tendem a trabalhar no período noturno, fragmentação do sono, privação do sono, insônia, tá? Dores, estresse, grau motivacional. Então, eu concordo que o cenário ele é bastante complexo, ele não reside somente naquilo que nós ingerimos, na qualidade do que ingerimos, mas existe toda uma multitude de fatores que podem contribuir aí para nos predispor a maior ou menor adiposidade ao longo da vida. Então, percebam que a questão aqui ela é bastante complexa, nós temos inúmeros fatores que podem favorecer o aumento da ingestão, uma menor taxa metabólica e um menor engajamento físico, tá? Eu não vou detalhar nenhum deles aqui no momento, porque eu sei que eu já me estendi no horário, mas a questão ela é bastante complexa. A notícia boa que eu posso dizer para vocês, e que a gente vai encerrando, é que a obesidade, pessoal, o excesso de peso, diabetes, pode ser evitado. E esse é um ponto que talvez em muitos de nós não esteja bem batido, né? Então, de novo, né, olha aqui, nunca é tarde para a gente iniciar ou reintroduzir hábitos saudáveis, ok? As minhas dicas para vocês, basicamente é o seguinte: primeira coisa, ler, procurar se inteirar, se informar, né? Procure estudar um pouquinho sobre os aspectos da saúde, a saúde do cérebro, a saúde do coração, o que faz bem para o nosso corpo. Hoje, com a internet, com a tecnologia à nossa mão, a gente pode buscar todas essas informações, obviamente, sabendo fazer os filtros, né?
Então, a primeira informação que eu dou para vocês, sugestão é, procurem estudar sobre a saúde humana, ok? O segundo ponto, procurem conhecer os seus números. Procure saber um pouco sobre o seu corpo. O seu corpo é o seu tempo. Então, como está a sua pressão arterial, como é que está a sua glicose sanguínea, os seus lipídios, se você está dormindo bem ou se não está dormindo bem. Então, procure fazer exames de rotina. Esse é um bom começo, ok, pessoal? Agora, esse aqui é um dos pilares, é um dos pontos mais importantes. É comer comida. E olha só o que a gente voltou a fazer. Então, o nosso Guia Alimentar Brasileiro, ele é um dos guias mais exemplares e referências para o mundo todo hoje, onde ele vai trabalhar o grau de processamento do alimento, ao invés da quantidade de gordura ou de carboidratos que esses alimentos possuem. É muito automático, ao invés de a gente ficar nessa discussão se o alimento ele é rico em gordura, se ele é rico em carboidrato, qual a qualidade dessa gordura, a qualidade desse carboidrato, toda vez que a gente for para os alimentos mais in natura, aqueles alimentos mais próximos da configuração deles na natureza, serão as melhores escolhas. E toda vez que a gente fugir dos alimentos industrializados, ultraprocessados, nós estaremos fazendo um bem tremendo para nós, porque do ponto de vista qualitativo, nós estaremos fugindo daqueles alimentos que vão colocar muita insulina e substratos energéticos na nossa circulação, que são dois elementos necessários para que a gente expanda a nossa massa adiposa. E aqui, pessoal, um detalhe, coma apenas o suficiente, ok? Porque a gente, de novo, tem cultural, a gente tem a ideia de que a gente precisa comer toda vez que a gente tem fome. E o que é ter fome? É um critério ainda muito subjetivo, na verdade. Então, a gente, às vezes, tem receio de passar 8 horas sem comer nada. A gente não sabe o que é fazer um jejum, parar de comer depois das 6 da tarde e levar até as 8 da manhã. Não há problema nenhum em ficar sem comer das 6 da tarde até as 8 da manhã. Então, duas questões importantes sobre a refeição procurem comer comida de verdade, fujam dos alimentos industrializados, ultraprocessados, na medida do possível. O que puder ser substituído, substitua, né? E coma somente o suficiente. Se tiver fome, pode comer porções menores também, tá? As calorias, de alguma forma, elas vão contar aqui também, isso é um fato, mas o mais importante é a qualidade desse alimento. Na sequência, pessoal, exercício físico, sim, é muito importante. O exercício físico, ele potencializa a recuperação da massa corpórea, né? Então, ajuda muito a perder peso, sim. Não explica o ganhar peso, mas contribui muito para perder peso, associado a uma dieta bastante saudável, ok? Isso é muito importante. O exercício físico, obviamente, ele poderá ser um entrave para aqueles indivíduos que têm um grau de obesidade severa, que têm problemas articulares, né, que pode ter algumas questões cardíacas que impedem a sua indicação, ou dores, mas, enfim, de qualquer forma, é sempre bem-vindo. Meditação. Né? Então, esse é um ponto que inúmeros estudos eles começaram a ser observados, tentando mostrar que esse é um aspecto que a gente pouco releva. Então, há aqueles que vão dizer que o estresse, que a rotina, digamos, contemporânea, ela tem explicado em partes a habilidade que nós temos de ganhar gordura. Isso é verdade. Isso vem associado ao cortisol, que é um outro hormônio. E o cortisol em excesso, ele é um hormônio que também coloca mais insulina na circulação. Então, percebam como tudo passa muito pela insulina, né? A gente está lidando com hormônios que fazem aquele drive, que fazem a entrega dos substratos energéticos para o tecido adiposo. Portanto, a meditação é, sim, uma ótima forma de contribuir para diminuir o estresse, melhorar aí as oscilações de cortisol, e com isso, digamos, ser um agente coadjuvante aí, potencializador dessa recuperação da massa corpórea. Finalizando aqui, eu sugiro que a gente tenha propósitos de vida, engajamentos pessoais e sociais, né, praticar algum grau de solidariedade, e esse é um conjunto de fatores que são, às vezes, muito
subjetivos para nós, mas eles entram muito na direção do que a gente viu na meditação. Então, esses engajamentos pessoais, eles favorecem muito um olhar positivo da vida e nos ajudam muito a trabalhar em direção a um objetivo. E eu finalizo a nossa conversa aqui, tentando deixar claro para vocês que é importante que a gente tente perder peso se quisermos aí melhorar os nossos aspectos cardiometabólicos, tá, pessoal? Então, ao invés de a gente pensar mais na nossa massa corpórea, a gente começar a olhar um pouquinho mais para a distribuição dessa gordura, né? Então, seria importante a gente tentar trabalhar com a redução da circunferência abdominal. Isso pode ser alcançado com todos os aspectos que nós comentamos aqui, especialmente fugindo dos alimentos ultraprocessados e tentando incluir o engajamento aí em exercícios físicos e outras variáveis que nós comentamos, né? À medida que a gente diminui essa circunferência abdominal, a gente está perdendo peso, obrigatoriamente, tá? Não há como reduzir a circunferência abdominal se a gente não perder peso concomitantemente. E com isso a gente tem uma redução dos riscos cardiometabólicos e a gente também diminui os riscos de mortalidade e morbidade. Pessoal, tem uma notícia para a gente fechar aqui que é muito importante e, de novo, talvez muitos de nós não sabemos disso. Nós fomos educados equivocadamente de que o diabetes é uma doença progressiva e irreversível. E já é provado em uma boa proporção de indivíduos diabéticos, sim, pode haver remissão. A remissão seria equivalente à cura. É você deixar de depender de medicações. É fácil? Não é. Precisa ter um engajamento muito disciplinado. Precisa envolver bastante força de vontade, tá? Mas já existem inúmeros estudos mostrando que se a gente perder em torno de 15 quilos de gordura, a gente pode ter até 80% da remissão dos casos de diabetes. Isso é visto de forma muito contundente em pacientes que fazem a opção pela cirurgia bariátrica, que nada mais é do que um jejum forçado. Com isso, você diminui a sua massa corpórea, você diminui a adiposidade, diminui a quantidade de insulina na circulação, e isso tem uma contribuição muito grande, uma força muito grande, inclusive para a remissão do diabetes, tá? Na dúvida, evitem todos os excessos, considere sempre recomeçar, esse é um ponto fundamental. Não é tarde para reintroduzir hábitos ou para iniciar hábitos saudáveis. Quem eventualmente tiver interesse por uma literatura um pouquinho mais farta, eu recomendo qualquer um desses livros aqui. Estou indicando aqui algumas páginas, alguns vídeos também. Como isso vai ficar gravado, vocês poderão ter acesso a essas informações na sequência. Eu peço desculpas aí pela extensão da minha fala. Infelizmente, esse é um ponto que a gente tem uma dificuldade aqui de controlar. Tentando correr, às vezes a gente até não consegue passar um ponto aí na forma como a gente gostaria. Agradeço as pessoas e as equipes que estão aí informadas, a minha família, os amigos, ao meu pai e minha mãe, que eu sei que estão aí me ouvindo ainda. Meu muito obrigado aí pela atenção. Os meus sentimentos aí pelas pessoas que estão sofrendo tremendamente aí com o Covid. Meu muito obrigado e eu acho que na discussão eu fico muito mais agora à vontade para poder conversar com vocês. Joia? Obrigado, professor Alex. Em nome da comissão organizadora, a gente agradece a sua participação, fundamental para o ciclo de palestras. Foi muito esclarecedora essa relação que você coloca sobre obesidade, diabetes do tipo 2 e a qualidade, né, a forma com que a gente está se alimentando nos dias atuais, tá? Eu vou pedir para os participantes, aqueles que quiserem fazer perguntas, podem desativar o vídeo, ou melhor, ativar o vídeo e ativar o áudio, tá? E quem vai fazer a mediação dessa conversa, né, desse bate-papo com o professor Alex, será o nosso amigo professor Guilherme. Vamos lá. Vamos lá, então. Obrigado também, Alex, pela palestra, muito boa, muito didática. A gente já consegue ver ou ler, né, vários comentários aqui sobre isso, né, parabenizando pela aula, pela palestra.
No entanto, nós não temos ainda uma questão, então eu vou realmente pedir para o pessoal não ficar acanhado e fazer as perguntas, ou abrir o microfone também, fiquem à vontade. Nesse meio tempo, Alex, enquanto o pessoal não escreve, eu também não cria coragem, eu queria que se você puder falar um pouquinho mais sobre aquela questão que acho que é polêmico até, né, do número de refeições, porque você comentou que talvez a gente não precise fazer 6 refeições, que a gente pode fazer menos, pode fazer até períodos longos de jejum. Isso. Porém, foi colocado não só pela indústria essa questão de se alimentar mais, mas também por várias pessoas ou vários pesquisadores da área de nutrição, que a gente deveria fazer esse número maior de refeições para evitar justamente um acúmulo de tecido adiposo. Então, se você puder aprofundar um pouquinho mais. Obrigado pela pergunta aí, Guilherme. Essa questão aí, ela é advogada muito por inúmeros autores. Um deles se chama Jason Fung, ele escreveu um livro chamado Código do Diabetes. A outra autora é Marion Nestlé, que ela trabalha em inúmeras frentes, uma delas é o lobby das indústrias, né? O que a gente tem, basicamente, é uma extensão da nossa rotina. Nós vivíamos, talvez dentro de um período de luz menor do que a gente tem hoje, então nós nos expunhamos menos a uma rotina de trabalho, ou uma rotina de horas. Basicamente, hoje a gente começa às 6, 7 da manhã, e pode ir aí até a meia-noite ou madrugada dentro. Esse é um fato que numericamente já justifica você inserir um número maior de refeições. Mas a questão é que uma das bases para que a gente coma mais vezes, inclusive, é que a gente produza o chamado efeito termogênico da dieta. Porque esse efeito termogênico da dieta, ele vai contar como uma forma de você queimar energia. Contudo, há que se ter um cuidado com esse chamado efeito termogênico da dieta, que de fato ele existe. Né? Eu peço para qualquer pessoa refletir sobre, por exemplo, uma situação que você está prestes a comer, você entra agasalhado no restaurante, você começa a comer. Perceba que até esse momento você havia necessidade térmica de estar agasalhado. O que a gente normalmente faz? A gente retira o paletó, a blusa, que seja, né? Considerando que você não está num ambiente com a temperatura controlada, de tal forma que você está sentindo aquele efeito termogênico. Só que, Guilherme, o que acontece? Quando a gente inclui essas refeições, tem que se considerar o que a gente está ingerindo, né? Então, esse é um ponto. Se a gente estiver ingerindo, por exemplo, um fast food, e é muito fácil, Pô, normalmente, como é que a gente inclui essa refeição? Ir para uma cantina, indo para um restaurante, não é o caso, né? Mas a gente vai até locais que você tem acesso a alimento rápido. Esses alimentos rápidos, normalmente, você pode levar contigo também. Então, eles têm uma densidade energética, mas mais do que isso, uma qualidade nutricional muito fraca. E a gente vai estar ingerindo aí, especialmente se a gente pensar em frutose, em açúcares refinados, a gente vai estar dando os pulsos de insulina. Agora, independente do que a gente está ingerindo, suponha que você esteja ingerindo, não sei, uma porção, um sanduíche feito na tua casa, com atum, uma fatia de pão light, o que seja. Ainda assim, Guilherme, a gente vai estar estimulando a secreção de insulina. E o Jason Fung, esse autor, que eu achei muito bacana, é esse racional. A gente não dá chance para que os picos de insulina atinjam patamares ideais. Porque, veja bem, fica um dia sem luz. O que vai acontecer? 6 horas da tarde, está escuro. Normalmente, o que a gente faria se a gente tivesse na década de 30, de 20? A gente ia para a cama, dormir, de repente tirar uma cochila, acordar um pouco mais cedo, acompanhar o ciclo de luz. Hoje, a gente não faz mais isso, né? A gente tem a sensação de que a gente precisa estar comendo o tempo todo. Então, assim, para dizer, a qualidade é um problema porque ela supera o benefício da termogênese, e o outro problema é a gente não dar chance de fazer o drive catabólico, porque a gente vai estar sempre colocando uma carga de insulina que vai estar fazendo o papel ali anabólico, né? Então, por isso, se advoga para que a gente restrinja as refeições, se possível, 3 refeições por dia. Tá legal, obrigado. A Júlia concordou comigo com a ideia
tema polêmico, ela só fez esse comentário, e eu, Andrei, gostaria de falar. Pode abrir o microfone, Andrei. A Thaís também queria falar. Dentro da tua pergunta, por favor. Então fica à vontade. Pode falar, Carla. Pode falar, Carla. Então. Não, pode falar, Carla. Eu espero. Não. Pode falar. Mas porque é dentro dessa colocação. Isso. Pode falar. Parabéns, Alex. Adorei a tua palestra. Muito boa, muito boa. Adoro essa expressão. Tu colocasse ali como a comida. Eu nas minhas aulas lá do noturno, eu coloco na minha extensão alimente-se de alimentos. Isso é uma expressão que foi colocada no mundo, né? Alimentos, onde é que você faz sua compra? Né? No supermercado, na feira. Então, a gente ter essa volta de se alimentar os alimentos é muito importante. Exato. Essa questão da alimentação de 3 em 3 horas, o jejum intermitente, eu acho, assim, super, super importante. E acho super importante essa questão que você colocou, porque é uma discussão, assim, que realmente se contrapõe ao que a gente tem de mais atual, que é comer de 3 em 3 horas. E eu sou da tua opinião há muito tempo. Que desde que o homem é homem, ele come poucas vezes por dia. Pouquíssimo. Faz uns 30, 40 anos que nós temos essa teoria de comer de 3 em 3 horas. Mas eu acho que a resposta que você já deu muito bem, né? Mas só fazendo aqui uma colocação, eu pelo menos acho, né? É justamente essa questão da qualidade da comida. Como a gente parou de se alimentar de alimentos, e a gente come alimentos de facílima digestão, altamente... de digestão muito rápida, né? A gente come um amido pobre, a gente come o açúcar, né? Então, rapidamente a gente faz a digestão, rapidamente vem a fome de novo, né? Então, quando a gente se alimenta de alimentos integrais, ali como você colocou na base da pirâmide alimentar, aliás, integrais, isso até se contrapõe que as pessoas acham que carboidrato engorda. Não, carboidrato integral, ele não só é saudável, como nos dá sustentação. Tem uma digestão mais longa, mais demorada. Muito bom, assim, achei ótima a tua discussão, porque eu, às vezes eu incito os alunos também a discutir, e o pessoal também tem dificuldade de entender isso, e acho que é realmente uma novidade grande agora, né? Exato. Então, cara, é o seguinte, a gente consegue fazer aqui a autoavaliação, né? Alguns pontos que eu gostaria de ser mais claro, eu tenho certeza que eu passei rápido e até posso ter deixado alguma falha no raciocínio, tá, pessoal? Mas essa questão, cara, veja bem, acabou de sair um paper na Healthcare, é uma coincidência, tá? Como eu disse para o pessoal, não dá para a gente dominar, esgotar a informação. Se alguém me perguntar uma coisa aqui, você tem algum paper, alguma evidência que trate de tal tema? Eu falo, bom, tem 500 mil papers sobre o assunto, é impossível você dominar o tema. Mas, por coincidência, saiu um trabalho agora da Healthcare, que é a revista número 1 no mundo, em termos de relação entre diabetes e ser humano, tá? Mostrando claramente que em poucos dias, a gente consegue ter diminuição da adiposidade, que é a grande questão. Veja bem, você tem que ter diminuição da adiposidade. Para você ter diminuição da adiposidade, você perde massa corpórea e você diminui a hiperinsulinemia. Esse é o ponto. Você não consegue perder peso se você não diminuir a hiperinsulinemia. E se você não diminui a hiperinsulinemia, você não tira o drive para a expansão da adiposidade. Então, elas andam realmente de mãos dadas, né? E se a gente fizer a substituição de carboidratos contendo, saindo do ultraprocessado para minimamente processado, já ajuda demais. Só que a gente tem que ter muito cuidado. Tem um pesquisador no Reino Unido que está mexendo muito lá com a Sociedade de Diabetes Inglesa, que ele adotou um método chamado teaspoon, que é açúcar baseado na colher de chá, né? Porque a gente trabalha muito a questão de carga glicêmica ou pico glicêmico, né? O índice glicêmico. Os dois são ruins. Se eu tenho um alimento que ele coloca a glicose numa velocidade muito rápida na minha circulação, ela estimula a secreção de insulina de uma forma muito acentuada também. E se, ainda assim, eu não trabalho com o índice glicêmico, mas a carga glicêmica é elevada, a quantidade de substrato que você está alocando para o sistema, ela é grande, e essa carga de substrato, ela vai ter que ser metabolizada, ou ela vai ser oxidada, ou vai ser estocada. Agora, nessa história, cara, alguns carboidratos, eu não tenho muito domínio para falar disso, a gente tem que ter cuidado ainda assim, que são as batatas, os pães e as massas. Né? E esses, ainda assim, por quê? Porque vem de farelo. Ainda que vem de um grão super processado, você retira o teor de fibras,
E aí é o que você disse, a assimilação é muito rápida. Então, pode parecer para as pessoas que quando está comendo a batata, por exemplo, está comendo algo que, a princípio, não teria algum peso. A banana ela tem um peso tremendo. Então, para quem quer perder peso, a banana não é uma boa aliada, né? Mas a gente tem que entrar para os grãos pouco processados, né? De fato, retardar esse pico glicêmico, se possível, e ter uma menor assimilação. A gente tem que atrapalhar, digamos assim, a absorção de parte dessa glicose. Agora, a melhor forma é sair do ultraprocessado. Se a gente sair do ultraprocessado, a princípio, é a discussão com o tal de Kevin Haugen colocando, para sair da discussão do low carb, do low fat, a questão é assim, em vez de eu ficar preocupado se tem muita gordura ou muito açúcar, é sair do industrializado. E parece que isso funciona muito bem mesmo, né? É o que a gente tinha antes da década de 70. E que as nossas diretrizes atrapalharam. Exatamente, é que eu acho também, a gente tem que sair do ultraprocessado, do processado, quanto mais natural, a qualidade da caloria é diferente, eu concordo em grau nenhum com essa sua expressão, muito boa a tua discussão, Alex, adorei. Obrigado. Bom, já que eu estou com a palavra, só um pouquinho, uma outra observação que não tem a ver com o número de horas, é a ingesta da água, que eu acho que é uma coisa importante entre as refeições, porque isso também dá saciedade. Né? Ela dá uma enganada também no centro da fome, para a expansão do volume gástrico, né? Do tamanho do estômago. Então, as pessoas se esquecem que não existe bebida mais diet, desengordite que a água, né? E entre as refeições, né? Isso ajuda. Tem um efeito curto, né? Porque o esvaziamento gástrico para a água ocorre em 10 minutos, 15 minutos, pelo menos para 60%. E como não tem valor nutricional, não tem manipulação tão grande de hormônios periféricos, mas tem um pouco de ação de incretinas, né? A própria distensão gástrica já trabalha um pouquinho aí a secreção de GLP-1 e GIP, e eles são anorexígenos, então eles estão lá fazendo um torno de saciedade, então ajuda. Agora, também não é fácil tomar água o tempo todo, então... Não, claro que não. A ideia é muito difícil você começar, né? Porque é como se a gente não tivesse um organismo trabalhado para processar cetonas, Carlos. Porque é o seguinte, quando você começa a estudar um pouquinho a questão das cetonas, tem um limiar muito grande entre cetoacidose diabética e cetose. E a gente deixou de processar a nossa, digamos, a gente deixou de trabalhar o nosso metabolismo por meio de cetonas. Porque a gente acha que a gente precisa da glicose para manter a viabilidade celular. Nada disso. Neurônio tem, assim, uma diversidade de literatura que vai dizer, quem trabalha com as dietas cetogênicas, né, que tem propriedade para discutir o tema, ainda que tenham grupos contrários, vão dizer, você sai do patamar de, vou chutar aqui, 5 milimol de corpos cetônicos num jejum fisiológico, para você ir para a cetoacidose diabética, você tem que saltar esse patamar de 5 a 10 vezes. Então, a gente está longe de uma cetoacidose diabética. A gente só adquiriu um medo, um receio de estar em jejum. Né? Muito bom, muito bom. Parabéns Legal. pela palestra, muito bom mesmo. Aprendi bastante. Obrigado, Carla, pelas contribuições, pela pergunta. Vamos avançar aqui. Professor Andrei, fica à vontade. Opa, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo aí? Sim. Perfeito. Beleza. Alex, parabéns pela apresentação, de verdade, curti muito. Ainda que você tenha estourado um pouquinho o tempo, o seu storytelling foi sensacional. Eu acompanhei tudo e me agregou muito. Ainda que eu tenha, sendo professor, tenha conhecimento básico, a contextualização que você fez foi sensacional, muito bacana mesmo. Eu queria fazer na verdade, a Carla meio que perguntou algo que eu já ia perguntar e me ocorreu outra coisa, então vou até mudar um pouquinho aqui. Queria fazer um comentário, Alex, queria que você incluísse aí nessa discussão de carboidratos que demoram mais para ser digeridos, para os que são digeridos com mais facilidade, o gasto energético que o seu corpo vai ter nessa digestão e absorção desse alimento. E por que eu estou querendo colocar isso? Porque, como eu vejo, como você colocou muito bem, né, dois pontos importantes, né, dois problemas importantes da sociedade moderna oferta de alimentos e a qualidade dos alimentos, né? Então, agora todo mundo tem muita comida e comida ruim, digamos assim, né? Isso. E isso são dois fatores importantes. Mas tem um outro fator que eu não posso deixar de comentar,
que tem a ver com comportamento, né? Então, a gente vive numa sociedade atualmente ansiogênica, uma sociedade que gera ansiedade. E um dos efeitos que a ansiedade tem no comportamento alimentar é fazer os animais, né, incluindo animais de laboratório, buscarem alimentos de mais fácil absorção, açúcares mais simples e tudo mais. Certeza. Até porque são alimentos que geram prazer, que geram... Exato. Então, assim, tem todo esse componente também, e eu fiquei aqui me perguntando, tentando fazer essa matemática, porque seu cérebro, eu acho que ele computa isso, né? O quanto que o alimento quanto vai custar para o seu corpo absorver aquele alimento, e absorver e digerir e absorver, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho aí um pouquinho mais a fundo essa questão de carboidratos complexos e sim. Não, com certeza, André. Obrigado pela questão. É como eu disse, esse aqui é um vai e vem, né? As perguntas vêm, a gente tenta montar um racional aqui para responder e nem sempre é o melhor racional, né? A primeira coisa que eu tenho para dizer nessa linha naciogênico aí e tal é que tem estudos que já mostram em animais que quando você retira o efeito hedônico, né, aquilo que te dá o prazer, como você disse, é um ato prazeroso para muitas pessoas buscar o conforto alimentar, normalmente alimentos que te dão essa recompensa, digamos assim. E, do ponto de vista psicológico, pode ser muito difícil abrir mão disso. Muito difícil. Esse é um componente psicológico que ele não é um aliado para quem busca, por exemplo, a modificação de padrão, né? Agora, os carboidratos que você colocou aí, a história é bem simples. À medida que a gente sai dos grãos refinados, porque, veja bem, quando você está indo para a indústria, você está indo para processamentos. Se você pensar em farelo, você tirou tudo. Você tirou a casca, você tirou fibra, nada. É aquilo que justamente é fácil de ser dissolvido, é fácil de ser incorporado no processamento industrial, e que, portanto, você tem uma habilidade de absorver tremenda, né? A questão aí, André, é o seguinte: comer várias vezes, a princípio, não deveria ser um problema, dependendo do que você come. Agora, a gente teria que ir muito para um teor predominante em proteínas e gorduras. Tá mesmo. Aí, desculpa, né, os nutricionistas, porque eu não vou dominar os alimentos que são ricos em boas gorduras, monoinsaturadas, poliinsaturadas. Até onde eu sei, as recomendações vão dizer o seguinte: vão para as oleaginosas, né, que elas dão um bom grau de saciedade, e a gordura, quando ela é digerida, ela é que tem a menor habilidade de estimular a secreção de insulina, a menor. Tanto que a crítica para quem vai, por exemplo, para a dieta cetogênica, se não me engano, paleolítica, que tem alto teor de proteínas, a proteína, por meio dos aminoácidos, ela acaba tendo um efeito sobre as células beta e secreção de insulina. Então, alguns vão dizer o seguinte: tem que ir para gordura mesmo. Tanto que tem um livro que chama Gordura Sem Medo. Eu quero ler ele, porque ele vai tentar fazer cardápios onde você foca em gordura, né? Então, agora, carboidratos mais complexos são os carboidratos que você está trabalhando com amido, né? Então, aí de novo, se tiver nutricionistas aí no chat, pode colocar alguns exemplos para nós, né? A batata doce é um bom exemplo aí de carboidrato que tem pouco efeito glicêmico, e é um carboidrato mais complexo. Os carboidratos complexos, basicamente, é amido, que é a amiose e a amilopectina. São cadeias, ramificações de glicose que você precisa de um tempinho um pouquinho maior aí para digeri-los. Portanto, o pico glicêmico ele é mais retardado, né? E aí, Andrei, esse link do componente sensorial da glicose ou da frutose com o sistema nervoso central, ele é controverso, tá? Acabou de sair um estudo com humanos, mostrando que se você, por exemplo, um estudo com animais, se você retirar um gene que permite ao animal fazer a interpretação da recompensa, ele, ainda assim, ele continua preferindo ingerir aquele líquido açucarado, tá? Eu vou te passar esse trabalho aí para você discutir ele. Agora, por outro lado, o ser humano, independente dele estar trabalhando, por exemplo, com adoçante artificial sem teor calórico
ou o adoçante com o teor calórico, que é o açúcar, os desfechos são muito semelhantes. É um estudo que acabou de sair. Então, assim, é uma área ali que eu vou dominar pouco, mas o que eu posso dizer para você é que a recompensa é muito grande, o que só reforça o ciclo vicioso. A palatabilidade da frutose é 50 vezes maior do que o da glicose. E a frutose, olha que interessante, eu não toquei no assunto dela aqui, por conta do tempo. Quem tiver interesse pode ver aquele vídeo que eu sugeri no final. A frutose é um grande vilão, ela está na bebida adoçada, está na maioria dos alimentos ultraprocessados, e a frutose faz parte da sacarose. Então, pensa na frutose. A frutose, ela não estimula a secreção de insulina, ok? Nesse aspecto, você pode dizer assim, então ele é um bom açúcar. Por quê? Porque aí eu não tenho o hormônio insulina fazendo drive para a adiposidade. Mas a frutose, ela é metabolizada no fígado. E sabe o que frutose vira? Ela vira ácido graxo. Então, você reesterifica eles ali, monta um triacilglicerol, vai para VLDL, VLDL é minada para a circulação periférica. Só que existe um conceito chamado expansibilidade do tecido adiposo, que vai dizer que existe um teto para cada indivíduo. Por isso que eu posso, com IMC de 25, ter fígado gorduroso. A minha habilidade do meu corpo de formar tecido adiposo, ela é limitada, e é esse drive que eu vou dando por meio da frutose, por exemplo, eu vou enchendo meu fígado de gordura. E se eu estou trabalhando com açúcar de cozinha, que é comum pra caramba aí nas padarias, em alimentos, em biscoito, bolacha e tal, olha só, o xarope de milho concentrado, né, em frutose, ele tem a glicose e a frutose. E aí você está dando o substrato para fazer lipogênese de novo no fígado, e você está dando a glicose que vai estimular a insulina, e a insulina estimula a lipogênese de novo. Então, quando a gente come açúcares de baixa qualidade, a gente, além da recompensa no sistema nervoso central, você está entregando um conjunto de nutrientes que ele é totalmente destinado à síntese de gordura. E aí, não, a adiposidade vai, e a questão é essa, circunferência abdominal, ficar de olho nela. Beleza, Alex, obrigado. Me surgiu várias outras perguntas, vou passar para o próximo, senão não vou parar. Valeu, cara, obrigado, parabéns aí. Valeu, Andrei, obrigado pela pergunta. Até ia comentar sobre isso, nós temos mais 15 minutos, pessoal, para discussão. Então, se puder até, Alex, para encurtar um pouquinho, se for possível, para a gente tentar contemplar o máximo possível, mas o que não der, depois o pessoal também pode perguntar por e-mail, pode ficar à vontade. A próxima pergunta da Paola, ela fala se você poderia explicar melhor a relação do cortisol com o ganho de tecido adiposo, e diz que a aula foi excelente. Legal, obrigado, Paulo. É bem simples, tá? O cortisol vai ter alguns que vão dizer que você até perde peso, outros vão dizer que você ganha peso, tá? O cortisol, numa concentração que a gente chama um pouquinho suprafisiológica, você, de fato, ganha peso, tá? Numa concentração, assim, estratosférica, você pode perder peso. Mas, em condição, assim, digamos, suprafisiológica, que é o mais importante, independente da gente ter mais cortisol, a gente pode ter respostas a agentes estressores maiores. Essa chamada amplitude do cortisol, né? Eu meço o cortisol no sujeito, ele não tem mais, mas quando ele se expõe ao contexto estressor, ele tem um pico de cortisol maior. Ou não, eu posso de fato ter mais cortisol. Existe uma síndrome chamada síndrome de Cushing, que ela exemplifica muito os efeitos do excesso de cortisol sustentados. Bom, cortisol, resumindo, Paulo, o que ele faz, ele compete com a insulina, de certa forma ele tira o efeito da insulina, o que faz com que o pâncreas tenha que secretar mais insulina. E aí o que acontece é que, eu vou ficar devendo para vocês aqui, mesmo na situação de resistência à insulina associada ao cortisol, a gente não consegue inibir a lipogênese de novo. O que é a lipogênese de novo? É a habilidade que a insulina tem de pegar esse açúcar, né, e transformá-lo em gordura. Então, olha que loucura. Você fala, mas espera aí, cortisol, resistência à insulina, tiração da insulina. Ok, isso faz com que tenha mais insulina na circulação, e o seu drive para a adiposidade aumenta, e se não aumenta a adiposidade, aumenta o acúmulo. Essa gordura, se ela se acumula no fígado, se ela se acumula no músculo, nos rins, onde for, isso é deletério. Tá? Por isso a medicação é uma alternativa. Bom, legal, obrigado, então,
pela pergunta, Paula. A professora Renata perguntou por que o índice considerado como obesidade é diferente para os orientais. Legal, essa pergunta é bacana. Isso é simples, é baseado na observação do comportamento, ou melhor, das prevalências de doenças crônicas nos orientais que migram para a América do Norte. Então, o que acontece? É aquele estereótipo, né? O asiático que vai para o estilo ocidentalizado norte-americano, ele consegue entrar no patamar de desfecho cardiometabólico antes de atingir um grau de massa corpórea, adiposidade, do que o caucasiano. Então, aí sim entra a predisposição genética. Isso pode ser chamado componente genético, tá? Então, o indivíduo, ele tem uma... De acordo com a teoria da expansibilidade do tecido adiposo, o limite de expansão do tecido adiposo dele é pequeno. Ele não consegue ficar com aquela barrigona tremenda, né? Então, o limite é menor, o que significa que essa gordura que vai sendo formada a partir do açúcar, ou a partir da gordura ingerida mesmo, ela tem que se acumular em outro lugar, aí vai indo para o fígado, vai indo para o músculo, e a tal da síndrome metabólica que a gente conhece, tá? Legal. A próxima pergunta seria do Gustavo, mas eu vi Gustavo Monteiro, eu acho que ele saiu da reunião. Se tiver por aí, pode abrir o microfone, Gustavo. Não, né? Então, na sequência do André Furlan, que pergunta sobre aquela história de dieta de ovos para remissão de diabetes. Se seria legal. Olha só, agora, às 7h30, começou uma live com uma anestesiologista chamada Mayra Soliani, e ela embarcou nessa história aí de estudar o jejum intermitente, que é desse autor aqui, ó, Jason Fung. Ela é a única brasileira que fez o curso com esse canadense aqui, né? E nessa live agora eles vão trabalhar o tema do low carb. Acho que depois ela vai disponibilizar isso para o YouTube. Então, o ovo, ele foi o vilão, quando se associou a gordura com infartos na década de 70. E a associação não explica fator causal, tá? Então, na década de 70, houve um estudo equivocado nos Estados Unidos que definiu um novo guia, as novas diretrizes norte-americanas alimentares, onde lá que entrou a pirâmide nova, tirando a gordura de 40% para 30% e levando o carboidrato de 40% para 50%, mas virou 60%, né? E ali foi colocado o ovo como vilão. Tem os que dizem que o ovo é um problema ainda para o colesterol. Mas o ovo, ele é um ótimo companheiro para quem quer fazer, por exemplo, essa quebra de jejum sem ingerir carboidrato. É considerado, já por muitos estudos, uma gordura boa, sim, né? E fora a carga de proteína, né? Mas eu não domino todos os estudos que vão parear os benefícios e os malefícios agora. Também é só não comer uma caixa de ovo por dia, né? Legal. Marcos Orsini, que é fã do seu trabalho. E aí, na questão da remissão do diabetes também tipo 2, já é sabido que o peso da genética... Não, já é sabido qual o peso da genética para tal? E aí, na sequência, o que seria mais determinante para a remissão? A mudança de hábitos, aí o ambiente, ou o componente genético? Não, excelente pergunta. Se tiver alguém ainda ouvindo aí que é leigo, tem 2 pontos importantes na pergunta do Marcos. O Marcos eu conheço ele também. Obrigado, Marcos. Genética. Vou falar rapidamente da genética na obesidade. Tem um gene chamado gene FTO. Esse gene aí, ele está relacionado a um receptor chamado MC4R, que é um receptor para um composto chamado alfa-MSH. Esse alfa-MSH é um neuropeptídeo que tem como fonte um outro, que chama propilmelanocortina, e esse é um sinal que a gente chama de sinal anorexígeno, ele faz a gente ter saciedade. Veja bem, pessoal, quando a gente pode estar com a fome que vocês quiserem. Vamos lá para um café colonial, vai lá para Rio, vai lá para o restaurante, faz aquele baita prato, começa a comer e se xinga, né? Fala, puta merda, por que eu pesei 800 gramas desse prato? Eu já sinto quando eu preciso comer tudo isso. Então, vê como a maquinaria hormonal, ela já controla tudo pra gente. Ela diz quando a gente está com fome e quando não está. Então, essa deficiência genética, para esse sinal de saciedade, é um dos grandes problemas para a deficiência, o peso genético, a predisposição da obesidade. Esse é um ponto. Outros pesos genéticos é aquele que vai dizer o quanto você consegue expandir ou não a sua massa adiposa. Beleza. Para o diabetes, tem que envolver células beta, a princípio, né?
E aí você tem uma série de fatores genéticos que vão trabalhar diversos pontos dessa célula, desde a viabilidade, capacidade dela de se defender, de fazer defesa antioxidativa, de montar a maquinaria secretória, de ser responsiva à glicose, enfim, aí tem um número, uma diversidade de predisposições genéticas, só que o indivíduo ele precisa botar o carro para acelerar. Então, o exemplo que eu dou, Marcos, é o seguinte, imagina que você tem 2 carros, um que aguenta andar até 100 por hora, quando chegar a 100 ele vai falhar, o outro carro, ele aguenta até 150, só que a gente costuma andar a 80, então, aquele que anda até 100, ele está muito bem, obrigado. O dia que você exigir 105, 110 dele, ele vai falhar. Aí que aparece a predisposição genética para o diabetes, entende? Então, como que a gente evita? Por isso que o peso da predisposição ele é só um fator de risco. Se você evitar essa demanda do pâncreas, está tudo lindo. E aí, bom, remissão. Remissão, eu sugiro que você leia 2 estudos. Se quiser anotar, pode pegar aí, ó, DIRECT e DIADEM. Eu posso escrever depois aí. E tem um outro chamado CCI. É um estudo do Catar, um estudo da Inglaterra, com o Roy Taylor, que é um grande nome na área, e um estudo do Jeff Volek, se eu não me engano, um suíço. Esses 3 estudos mostraram que você tem até 80% de remissão de diabetes com uma terapia intensiva de controle. Por isso que, assim, isso tem que ficar claro, não é aquela coisa que o sujeito começa amanhã, ele sai da cama e fala, estou feliz e vou cuidar da minha vida. Tem que ter um aparato por trás aí, motivacional, um cuidado, mas sim, restrição calórica, de preferência low carb, engajamento em exercício físico, sim, ok? Tem que ser regular, contínuo, e com isso você tem aí até 80% de remissão se chegar a 15 quilos de perda de massa. E é sustentado se a massa for sustentada, porque o reganho vem junto, tá? Se perder esse controle contínuo. Pode me escrever que eu passo esses trabalhos para você, e é remissão, que é um termo que eu não usava no curso. A partir desse ano eu vou ter que usar. Eu também fui enganado, eu achava que o diabetes tipo 2 não tinha remissão. Perfeito, obrigado. E minha pergunta foi em cima disso, porque eu fiz o teu curso, né? E a gente conversou em alguns momentos que essa remissão seria muito difícil, né? E acho que só pegando um espacinho aqui, até desculpa alongar, mas uma pergunta interessante é se se o fator genético seria um entrave para essa remissão. Ou seja, eu estou lá com o paciente, né, fazendo tudo certinho, atividade física, melhorando os hábitos dele, mas será que existe um componente genético, um azar, vamos falar entre aspas, desse sujeito que, apesar de mudar os hábitos, ele não conseguiria fazer essa remissão? Né? Seria um outro ponto do estudo, né? Pode ser, mas assim, uma coisa a gente tem que ter em mente, a obesidade, ela não é conquistada em um ano, são décadas de vida, né? Vê o Wagner disse que está investindo aí para daqui 15 anos ele chegar lá. Então, a perda, Marcos, se você vai concordar comigo, ela também tem que ser disciplinada, né? Aquele sujeito, porque a queda ela é muito rápida, e aí o sujeito se anima. E aí a sustentação da queda é difícil. E pelo que eu já vi de nutricionistas aí, você também deve dominar, esse é o grande problema para o paciente, porque ele se motiva pra caramba e se frustra dali um mês, porque ele vê que a queda nos primeiros 15, 30 dias, ela é surpreendente, mas a sustentação é difícil. E aí tem que ver qual dieta é mais adequada para cada um, ou se pode combinar várias, e assim vai. Por isso que o jejum é bacana. Você não quer saber se é dieta A ou B ou C, você alia, se além de trabalhar com a dieta, você faz a privação da refeição. E aí, claro, se tiver uma predisposição genética muito forte, como, por exemplo, um indivíduo que não tem esse gene FTO, esse aí vai ter mais dificuldade mesmo, né? Porque vai sentir muito mais apetite. O caminho mais difícil, né, Alex? Mas já é uma notícia, assim, clinicamente fantástica. Porque você argumentar para o seu paciente que de uma atuação ainda não farmacológica, né? Só com mudança de hábitos, você consegue reverter um problema que pode trazer problemas seríssimos para ele, já é uma grande notícia. Eu vou me arriscar a dizer que a gente foi enganado. A gente foi enganado. A gente achou que a gente não podia evitar o diabetes, que o diabetes era progressivo. Isso não é verdade para uma grande maioria.
para não criar nenhuma falsa expectativa, a remissão ela não vem em todos, mesmo que faça tudo. Né? Mas você pode diminuir o número de medicamentos, você pode diminuir a carga de insulina, para aqueles que são insulina independentes, no caso do DM2, e os benefícios vão para o DM1 também. Tá? Tem insulina em excesso engorda para o DM1 também. E aí que está uma sacada interessante. Legal. Parabéns, obrigado. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, então, da Carolina Nicoletti, que diz que a palestra foi ótima também, e levando em conta o seu comentário de que o indivíduo deve comer apenas o necessário, se você poderia comentar um pouco sobre o mecanismo dos reguladores de fome e como são alterados em indivíduos com sobrepeso e obesidade. Você vai me matar, né? Eu vou tentar ser breve aqui. Pois é. Essa daí vai longe. Coloca 3 hierarquias. Como que é o nome dela? É a Caroline. Caroline, é bem rápido. Ó. Veja bem, a gente tem um mecanismo imediato, de curto prazo e de longo prazo. O imediato é o que a professora Carla comentou. A gente toma água, distende o estômago, a gente aciona um receptor chamado mecânico, ele fica pressionado, pum, ele vai mandar um sinal para o nosso cérebro, isso induz, ou começa a induzir a saciedade. Quando a gente mastiga, quando a gente deglute, e por aí vai. Esses são os sinais de curto prazo, tá? Eles não têm grande efeito. Aí, à medida que a gente começa a salivar, mastigar, deglutir, qualquer ato digestivo, ele aciona uma diversidade de hormônios do intestino que conversam com o nosso sistema nervoso central diretamente por meio de um nervo chamado nervo vago, ou esses hormônios se difundem na corrente sanguínea e eles vão lá trabalhar para que a gente sinta a saciedade. Esse é o exemplo que eu dei do prato. Você vai lá, deu 15, 20 minutos, você já se arrepende daquele pratão que você montou. E na sequência vem a insulina, que é um hormônio anorexígeno, e a leptina, que tende a ser um corretor aí da nossa massa adiposa. O indivíduo, quando ele vai fazendo a adiposidade aumentar, e isso no começo é uma coisa que a gente não se dá muita conta, esse tecido adiposo, ele começa a produzir, o que o Guilherme até comentou na fala dele, né, as adipocitocinas, ou adipocinas, as adipocitocinas, as que vêm somente do adipócito. As adipocinas vêm do tecido adiposo de forma geral. Assim, quando a gente aumenta a adiposidade, para facilitar, assim, para a gente não ser muito complexo, o próprio tecido adiposo, ele vai prejudicar o reconhecimento do sistema nervoso central em fazer esse desligamento aí, né, desligar esse botão do apetite, ou seja, ter saciedade. Portanto, a gente entra num círculo vicioso. À medida que a gente vai aumentando a nossa carga de tecido adiposo, a gente tende a ter mais fome, tende a gastar menos os nossos estoques, e por isso que aí o Talbis, que é o autor desse livro aqui, ó, ele vai dizer que a gente tem que sair da obesidade no aspecto psicológico, né? Não é uma questão de gula ou de preguiça, é hormônio. Se os hormônios controlam tudo, nos fazem crescer, nos fazem ter saciedade, nos fazem ter apetite, a base da disfunção é hormonal também. Então, enfim, esses 3 níveis hierárquicos que a gente tem aí no controle. Maravilha. Obrigado, Alex. Eu vou pedir desculpa para o pessoal, que agora não estava mais acanhado, e aí o pessoal realmente fez bastante pergunta. Sugiro que vocês entrem em contato com o professor Alex por e-mail, com certeza ele irá responder, tirar as dúvidas de vocês, tá? Porque realmente a gente já estourou bastante no tempo, mas de qualquer maneira a discussão foi muito boa e muito interessante. Obrigado mais uma vez, Alex. E eu passo a palavra então para o Wagner para finalizar. Obrigado. Alex, muito obrigado pela apresentação. Agradeço também a todos os participantes da sala.